qual que é a importância e como se dar os relacionamentos familiares? A família é a base de tudo. Porque se você não está bem com a sua família, você vai ter dificuldade com qualquer outra coisa, outro relacionamento lá fora. Então o relacionamento familiar é extremamente importante para que você esteja com saúde emocional, saúde mental. E quando nós falamos de família, às vezes existe um pouco de incerteza em relação ao que de fato é a família. Alguns pensam que família constitui-se de pais, mães, filhos, tios, tias, primos, enfim. E existem também aqueles que acreditam que família são pai, mãe, filhos e os irmãos que estão ali dentre si. Ou seja, pessoas que constituem um mesmo lar, que moram num mesmo local. Porque depois que o filho se casa e vai morar em outro lugar, na realidade ele constitui uma outra família. Porque as responsabilidades dele são outras. Agora ele não está mais na posição de filho, agora ele está na posição de esposo e possivelmente de pai. Então ele constitui uma outra família com outras responsabilidades. E ele precisa priorizar isso. Ele agora faz parte de outra família. Os seus pais, os seus irmãos se tornaram também parentes, juntamente com as demais pessoas. Verdade, eu sim, não poderia deixar de citar um ensinamento, né, da parte cristã, que diz que o homem deixará o seu pai, a sua mãe, né, e se unirá a uma mulher, e assim constituir uma família. Só que muitas vezes há umas questões que acontecem no decorrer da formação familiar, que seja o homem ou a mulher fica preso emocionalmente de alguma forma à família e tem essa dificuldade. Acaba se comportando no casamento como se o seu esposo fosse o pai ou a esposa fosse a mãe por conta do aprendizado, da forma em que foi criado dentro do seu ambiente familiar, o que dificulta os relacionamentos dentro de casa, porque um homem é o esposo e a mulher é a esposa, não está na condição de mãe e nem o esposo na condição de pai. E isso gera bastante atritos, até mesmo na construção de um planejamento, de conquistas, e acaba atrapalhando, porque a esposa vai procurar no esposo um pai, o esposo muitas vezes uma mãe, ou quando não encontra isso, ambos vão para a família, no caso para o pai e a mãe, para buscar um refúgio e ter esse acalento que não está encontrando dentro do relacionamento. O que acaba tendo opiniões de terceiros e gera mais atritos dentro do relacionamento, o que não consegue chegar em um objetivo, em uma paz, harmonia no relacionamento familiar entre esposo e esposa. Sim. E obviamente que os filhos devem honrar os pais, amá-los. E honrar é você dar o seu melhor, cumprindo as suas responsabilidades. Dessa forma você estará honrando os seus pais. Existem na realidade diversas formas de honrar os pais, de lembrá-los deles, de ajudá-los, enfim, de estar próximo. Só que o que acontece muitas vezes é que as pessoas priorizam os pais mesmo depois de se casarem. Exatamente. E com isso, elas deixam de honrar os pais, porque se o casamento dela for um fracasso, eu não conheço um pai que fica feliz quando o filho fracassou ali em seu casamento, na constituição da sua família. Então, às vezes, os cônjuges, a pessoa depois que sai de casa, esquece que agora a prioridade é a família nova constituída ali, de esposa e filhos. E priorizando os pais, o que acontece? Uma inversão de valores. Então ele prioriza os pais ao invés do filho, da esposa, e com isso a consequência é de uma desordem total. E possivelmente até acarretando num rompimento ali do seu casamento e da sua família. Exatamente. E outra coisa também que acontece é o inverso, né? É o pai e a mãe não entender que agora o seu filho se casou e saiu de casa.
e ainda quer continuar se comportando como se o filho ainda pertencesse ao lar, estivesse ali. E tem aquele cuidado exagerado, aquela coisa de querer se intrometer no relacionamento conjugal do seu filho ou da sua filha, o que acaba deixando, ainda se há essa questão de dependência ainda do filho para com os pais, problematiza ainda mais, porque ele vai passar a dar mais importância para que o pai e a mãe falam do que para o que o esposo fala. É lógico, nós estamos abertos a um conselho, né? Mas também um conselho se caso o filho ou a filha peça aos seus pais, né? Ou se você está vendo que está fazendo uma coisa que você vai ver que vai se machucar, que vai ter uma consequência grave, aí nós temos que de alguma forma intervir para que não aconteça coisas graves. São coisas assim bem esporádicas, né? Agora, caso contrário, todo mundo tem que aprender e tem que construir a sua vida da forma que a pessoa acha que é certo para ela. Porque, afinal de contas, ela está instituindo uma família e ali vão ser instalados novas coisas, novos pensamentos, novas formas de enxergar a vida, que o pai e a mãe muitas vezes não vai concordar e tudo bem, né? Exatamente. E quando duas pessoas se casam, o que acontece? Dois contextos, duas culturas, dois tipos de pensamentos, muitas vezes bem diferentes, que agora vão se unir e precisam entrar num consenso para que os dois tenham ambos um pensamento parecido, um objetivo semelhante, porque não tem como duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo. Então, existe essa dificuldade muitas vezes, e é necessário entender que agora uma nova cultura precisa ser formada. Você precisa construir agora um novo tipo de pensamento juntamente com a sua esposa, entrando em consenso, entendendo ambos pontos de vista e de repente criando um novo ponto de vista. Exato. Então o casamento ele serve para somar e não para separar. Se eu tenho uma opinião e você tem outra, quando nós colocamos a nossa opinião na mesa, de vez a gente pegar uma para confrontar com a outra, não, a gente tem que pegar o que tem de bom, o que eu vejo de bom na sua opinião, você vê o que tem de bom na minha e de repente a gente entra ali num acordo, vê os prós e contras e conseguimos enxergar uma terceira solução ainda melhor. Mas para isso é necessário estar aberto. E é necessário, em relação a filhos, também ter muito diálogo, muita conversa, com paciência, compreensão, sendo próximo dele, permitindo que você tenha, então, dê uma abertura para ele falar das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus aprendizados, dos seus erros.